Deus e a ciência, ou seja, a fé e a ciência. Será que existe um confronto entre a ciência, o conhecimento e Deus, ou a questão da fé e o sobrenatural? Vamos neste vídeo abordar um pouco sobre esse tema, que muitos ateus utilizam esse argumento e acaba gerando dúvida na mente das pessoas. Então deixa seu like, curte, comente e compartilhe esse vídeo para que aumente o seu engajamento, para que o YouTube possa entregar nosso vídeo para mais pessoas, que elas possam conhecer a verdade. Você já percebeu que uma das principais bandeiras de muitos ateus é a ciência? A tática consiste em colocar a si mesmo do lado da ciência, em oposição do lado da religião. Ou você está no eixo da ciência e milita contra a religião, ou você está no eixo da religião e milita contra a ciência. É lógico que este quadro só faz sentido na mente fantasiosa dos ateus. Na verdade, trata-se de uma evidente falácia da falsa dicotomia, que é quando um falacioso tenta te colocar em uma posição onde você se vê obrigado a aceitar uma proposição e rejeitar outra, quando na verdade você pode aceitar as duas, ou nenhuma das duas, ou uma gama muito maior de opções. Por exemplo, ninguém seria insano em tentar opor ciência e culinária, de modo a passar a ideia de que devemos estar do lado da ciência ou do lado da culinária. Simplesmente são magistérios diferentes que atuam em esferas distintas. Da mesma forma, não há sentido em opor ciência e religião, uma vez que elas não habitam na mesma esfera. Elas não são concorrentes, simplesmente tocam em pontos distintos, tornando perfeitamente possível a existência de cientistas cristãos. A ciência é a forma pela qual nós estudamos a natureza, o tempo, o espaço, a matéria e a energia. E a teologia estuda o que está além da natureza, que no caso é Deus. Muitos ateus, no entanto, argumentam que a ciência tem tornado Deus cada vez mais inútil, entre aspas, jogando-o para trás, sem ter mais onde se esconder. Os cristãos supostamente adoram a um Deus das lacunas, e essas lacunas têm sido explodidas pelo conhecimento científico. No entanto, os exemplos passados pelos ateus são em geral bastante infantis, que provam justamente o contrário daquilo onde eles querem chegar. Por exemplo, os ateus afirmam que há muito tempo atrás, povos antigos pensavam que os raios eram sinais da ira de um deus, por não compreender o processo natural que explica os raios. Afirmam também que, pela mesma época, os antigos adoravam o sol, por não compreenderem a existência do sol, pensando assim que o sol tratava-se de mais um deus. Porém, esses exemplos, contudo, não provam nada contra o Deus judaico-cristão, por um motivo simples: a teologia judaico-cristã nunca ensinou nada disso. Não há nas páginas da Escritura nada que assevere que os raios são enviados pelo dedo de um Deus malvado para castigar os homens, e nada que nos mande adorar o sol, a lua, as estrelas ou pedaço de pau, de pedra e etc. Contra essa concepção pagã do Deus das lacunas, a teologia judaico-cristã sempre ensinou justamente o oposto: que Deus está além da natureza, é transcendental. Perceba o nítido contraste entre a visão judaico-cristã e o politeísmo antigo. Enquanto para os pagãos os deuses eram imanentes, na concepção judaico-cristã Deus é transcendente. Os gregos, por exemplo, pensavam que os deuses habitavam no famoso Monte Olimpo. Platão enfatizou a eterna pré-existência das almas, significando que Deus não nos criou, mas que somos eternamente pré-existentes juntos com Deus. Na antiga carta do cristão Teófilo ao descrente Autólico, em cerca de 150 d.C., ele ressalta que os gregos e as outras nações cultuam pedras, madeiras e outras matérias que são representações de homens mortos.
Em direto contraste a isso, a concepção judaica de Deus, de onde também provém o cristianismo, afirma enfaticamente a existência de um único Deus transcendental, que de fora da natureza deu início ao espaço-tempo em que estamos hoje. Embora isso contrariasse todas as religiões antigas e suas falsas concepções sobre Deus. Agora eu lhe faço uma pergunta para você refletir. Com o avanço da ciência, o que temos? A refutação à concepção cristã? Óbvio que não. Porém, justamente o contrário. A ciência provou que todas aquelas outras religiões antigas eram falsas, pois se Deus existe, ele tem que ser transcendente, e a própria lógica assevera que não pode haver dois deuses ao mesmo tempo, pois se um fosse onipotente, o outro já não poderia ser. Portanto, a ciência nos coloca em um patamar onde sabemos que, se há um Deus, ele é monoteísta e transcendental, exatamente o mesmo que judeus e cristãos já afirmam há milênios. Longe da caricatura do Deus das lacunas, que só serve para refutar o mesmo paganismo que desde sempre foi rebatido por judeus e cristãos. O Deus cristão só tem sido favorecido pelo avanço da ciência. Tome como exemplo o argumento cosmológico. Ele foi sintetizado pela primeira vez por Tomás de Aquino, ainda em pleno século passado, na Idade Média. Porém, o argumento ainda não parecia ser forte o bastante, porque a concepção que se tinha até então era de que o universo fosse eterno. E se o universo é eterno, nós não precisamos exatamente de um criador, isto é, de uma causa primeira. O universo seria a causa de si mesmo. Foi assim que os cientistas creram até a época de Einstein, quando impactantes descobertas científicas deitaram por terra com a hipótese de o universo ser infinito. O que as novas evidências demonstraram de forma esmagadora é que, de fato, o universo teve um início a partir do nada. Isto é, de um ponto em que não havia nem tempo, nem matéria, nem espaço. Tudo passou a surgir com o que hoje chamamos de Big Bang. Portanto, o avanço da ciência novamente não destruiu o Deus judaico-cristão. Ao contrário, serviu apenas para fortalecer mais ainda o argumento filosófico de Tomás de Aquino, e hoje em dia reformulado de forma mais científica por William Lane Craig e Alvin Plantinga, dentre outros. Se antes o argumento da causa primeira estava puramente no âmbito da filosofia, agora é a própria ciência que dá fundamento ao argumento. É por isso que comparar Deus com fadas, gnomos, sereias e bules voadores é tão infantil, porque se compara o transcendente com algo imanente. Analogias como essas são tão bobas quanto as tentativas de igualar o Deus judaico-cristão com os milhares de deuses do paganismo antigo ou do politeísmo moderno. Eles fracassam pela mesma razão. Confundem um ser necessário com um contingente. Deus não é um ser contingente para depender de algo. Ele é a própria causa primeira, o ser necessário para existir algo em vez de nada. Tentar refutar a causa primeira transcendental, comparando-a com coisas contingentes, só prova o quanto o ateu realmente não entendeu nada do argumento. À luz das evidências, a ideia de que a ciência está em uma guerra mortal contra Deus e o tornando cada vez mais obsoleto não passa de pura jogada de marketing do neo-ateísmo. Porém, o ateu ainda tem uma última carta na manga para provar que os cristãos estão do lado oposto da ciência. Ele diz, abre aspas, se você toma remédio, você é a favor da ciência. Se cresce em Deus, iria apenas orar. E vamos falar sobre esse assunto no próximo vídeo. Então deixa seu like, curte, comenta e compartilha e vem fazer parte aqui do canal Comportamento Cristão. Então que Deus abençoe todos vocês grandiosamente. Vocês não se esqueçam de estudar as Escrituras Sagradas, leiam a Bíblia para se nutrir e fortalecer o seu espírito com os nutrientes, assim como o corpo necessita de vitaminas, minerais, fibras, aminoácidos, proteínas, carboidratos.
o nosso espírito também necessita do alimento que é a palavra de Deus, o Evangelho, certo? E também tem uma vida de oração para que tudo possa ocorrer bem para todos nós, certo? Então, leia as Escrituras Sagradas e bastante oração. E até o próximo vídeo.